Ele disse-lhe que o bebê não era dele e foi-se embora, mas 2 anos depois, o sorriso da sua filha despedaçou o seu mundo. Emília nunca se sentiu tão pequena na sua vida como naquela noite no escritório de Diogo. A luz da cidade espalhava-se atrás dele como uma coroa de poder. A sua alta silhueta delineada pela parede de vidro do arranha-céus. Ele parecia perfeitamente o administrador delegado implacável, o seu cabelo escuro cuidadosamente penteado, o seu fato elegante e perfeito, os seus penetrantes olhos azuis a refletirem inteligência e frieza. Ela tinha ensaiado as suas palavras repetidamente na cabeça, a caminho, agarrando firmemente a alça da sua mala gasta, como se isso a pudesse manter inteira. No entanto, quando chegou o momento, a sua voz tremeu. Ela disse-lhe que estava grávida, que estava à espera do seu filho. Por um instante, ela esperou ver algum brilho de calor nos olhos dele, algum sinal do homem que ela outrora pensou conhecer. Em vez disso, os seus lábios curvaram-se num sorriso trocista que lhe enviou um arrepio pelo peito. "Não é meu", disse ele categoricamente, as palavras a cortarem a frágil esperança que ela carregava. A sua voz tinha a mesma finalidade que ele usava nas salas de reuniões ao fechar negócios, e não havia espaço para negociação. O coração de Emília afundou-se enquanto ela olhava para ele, incapaz de compreender com que facilidade ele a podia descartar ambos. Ela quis estender a mão, fazê-lo entender que isto não era um erro ou um truque. Mas a forma como ele cruzou os braços, a maneira como ele evitava os olhos dela, dizia-lhe que a parede já tinha subido, mais alta do que qualquer coisa que ela pudesse escalar. Ela tentou falar novamente, mas a sua garganta apertou-se e as suas palavras saíram quebradas e fracas. Ele não a ouviu. Em vez disso, ele moveu-se em direção à porta, abriu-a e gesticulou para que ela saísse como se ela não passasse de um inconveniente. Emília saiu para o corredor, o coração a bater tão forte que ela pensou que ia desmaiar. O som da porta ia fechar-se atrás dela ecoou como um veredito. As lágrimas desfocaram a sua visão, mas ela recusou-se a chorar à frente dos seus funcionários, que passavam com olhares curiosos. Ela manteve a cabeça erguida enquanto saía do edifício, mesmo que por dentro estivesse a estilhaçar-se. O ar fresco da noite atingiu-lhe as bochechas enquanto ela saía para a rua e parecia cruel que o mundo pudesse continuar como se nada tivesse acontecido enquanto a sua vida acabava de ser destruída. Cada sonho que ela tinha construído no seu coração desmoronou-se com o sorriso trocista dele e aquelas 2 palavras. Ela apertou o casaco mais firmemente à volta de si e pressionou uma mão contra a sua barriga. Ela estava aterrorizada e sozinha, mas não estava totalmente sozinha. Havia uma vida dentro dela, e ela percebeu que, por pior que Diogo os tivesse rejeitado, ela não podia, não iria, desistir do seu filho. Aquela pequena faísca a crescer dentro dela dava-lhe uma razão para avançar, mesmo que isso significasse afastar-se do homem que ela outrora pensou que seria o seu para sempre. Naquela noite, enquanto estava sentada no seu pequeno apartamento, a olhar para o teto com lágrimas a escorrer pelas suas bochechas, Emília fez a si mesma uma promessa. Ela encontraria a força para criar esta criança. Ela trabalharia mais do que nunca, sacrificaria tudo se fosse preciso. Diogo podia ter-lhes virado as costas, mas ela não deixaria que isso definisse as suas vidas. Iria doer Deus, já doía mais do que ela pensava que podia suportar. Mas ela não deixaria que o seu filho crescesse a sentir-se indesejado. Ela sussurrou para o seu bebê, ainda por nascer na escuridão tranquila, prometendo ser mãe e pai, protetora
e provedora, por mais impossível que parecesse. E embora o medo a atormentasse, uma determinação silenciosa começou a criar raízes no seu peito. A resiliência. Na gestação. As semanas após aquela noite misturaram-se num nevoeiro de exaustão e medo, mas Emília forçou-se a continuar a avançar porque não havia mais ninguém em quem se apoiar e nenhuma rede de segurança para a qual cair. O seu pequeno apartamento parecia mais frio e solitário do que nunca. No entanto, ela tentou transformá-lo num lugar de conforto, acendendo velas à noite e cobrindo o papel de parede a descascar com fotografias e lembretes de que ela não estava tão quebrada quanto se sentia. O enjoo da gravidez inicial deixava-a frequentemente encolhida no chão da casa de banho de manhã, mas assim que a doença passava, ela arrastava-se, lavava o rosto e ia trabalhar. Ela agarrou-se ao ritmo constante do seu emprego como empregada de mesa, o barulho da louça e o burburinho dos clientes a darem-lhe uma distração dos pensamentos que a assombravam todas as noites. As suas colegas de trabalho sussurravam sobre a sua barriga a crescer, algumas gentis e solidárias, outras cruéis nas suas especulações, mas ela aprendeu a ignorá-las, concentrando-se apenas nas gorjetas que precisava de guardar e nas refeições que precisava de pagar. Apesar da luta, Emília encontrou momentos de força inesperada. Ela aprendeu a fazer orçamentos com cuidado, a cortar em tudo o que não era essencial e passava as noites a pesquisar clínicas e opções de cuidados pré-natais que pudesse pagar. Às vezes ela caminhava pelo jardim do príncipe real no caminho para casa, pousando a mão na sua barriga, como se o bebê lá dentro pudesse ouvir as suas promessas sussurradas no ar da noite. Ela contava ao seu filho sobre as estrelas, sobre os sonhos que outrora teve e sobre o futuro que construiria para eles juntos. Quanto mais ela falava em voz alta com a pequena vida a crescer dentro dela, mais ela começava a acreditar que podia cumprir essas promessas. Não era fácil, o seu corpo doía, as suas economias diminuíam e a solidão ameaçava consumi-la, mas ela avançava, lembrando-se diariamente de que o seu filho merecia amor e estabilidade, por mais difícil que o caminho se tornasse. À medida que a sua barriga crescia, também crescia a sua determinação. No segundo trimestre, os movimentos do seu bebê enchiam-na com uma estranha mistura de medo e maravilha. Cada vibração lembrava-lhe que ela já não estava apenas a sobreviver por si mesma, mas por alguém que dependia inteiramente dela. Ela olhava para o espelho e mal reconhecia a mulher que a encarava, os seus olhos mais cansados, mas a sua determinação mais nítida. As noites a chorar na sua almofada deram lentamente lugar a noites de planeamento tranquilo, a traçar como seria o próximo ano, como pagaria o infantário e que aulas a tempo parcial poderia tirar para garantir um emprego melhor no futuro. Ela não tinha família para a guiar, nenhum parceiro para partilhar o fardo, mas ela carregava-se com um orgulho silencioso que até a ela a surpreendeu. Ainda assim, havia momentos em que a dúvida a atormentava, momentos em que ela repetia o sorriso trocista de Diogo na sua mente e sentia a picada da rejeição novamente. Ela perguntava-se se ele alguma vez pensava nela, se alguma vez se perguntava sobre o filho que ele tinha descartado tão cruelmente. Nos seus dias mais sombrios, ela imaginava cruzar-se com ele na rua, imaginava-o a olhar para a sua barriga arredondada com arrependimento, imaginava-o a aperceber-se da verdade que ele se recusou a aceitar. Mas esses pensamentos eram perigosos, porque agitavam emoções que ela não podia dar-se ao luxo de sentir.
Ela aprendeu a afastá-los e a lembrar-se de que ela e o seu filho eram suficientes, mesmo sem ele. Quando a data de parto finalmente se aproximou, Emília sentiu partes iguais de terror e antecipação. Ela passava as noites a dobrar pequenas roupas que tinha comprado em segunda mão, a olhar para o berço que tinha montado no canto do seu quarto e a rezar para que encontrasse a força para ser tudo o que o seu filho precisava. Ela não tinha ilusões sobre o quão difícil seria, mas a ideia de segurar o seu bebê nos braços dava-lhe esperança que ela não sentia há muito tempo. E enquanto estava acordada, ao ouvir o burburinho da cidade fora da sua janela, ela sussurrou no silêncio mais uma vez, prometendo ao seu filho que, por muito que o mundo lhe tivesse tirado, ela nunca deixaria que lhe tirasse o amor que carregava no seu coração. O nascimento e a semelhança inegável. O dia em que Lilia nasceu começou não com uma sensação de magia, mas com um medo que atormentava o peito de Emília como um torno. Ela estava sozinha no seu apartamento quando a primeira onda aguda de dor percorreu o seu corpo, dobrando-a e fazendo cair um copo de água no chão. Por um momento ela ficou congelada, agarrando a sua barriga, percebendo com uma clareza gelada que a hora tinha chegado. O pânico instalou-se enquanto ela olhava em redor do pequeno espaço, sem ninguém para ligar, sem família em quem se apoiar, sem homem à espera nervosamente para levar apressadamente para o hospital. Ela encheu a pequena mala que tinha feito semanas antes com mãos a tremer, calçou os seus sapatos gastos e chamou um táxi com lágrimas a desfocar os seus olhos. O motorista não fez perguntas. Talvez ele visse o medo no rosto dela. Talvez já tivesse visto este tipo de desespero antes. No Hospital de Santa Maria, as luzes fluorescentes ásperas e o cheiro estéril faziam-na sentir-se uma estranha na sua própria pele. As enfermeiras moviam-se à sua volta com eficiência prática, as suas vozes firmes, mas gentis, guiando-a a respirar através das contrações, a concentrar-se no ritmo do seu corpo. Mas a realidade de estar sozinha pressionava mais pesadamente do que o peso da dor. Ela olhou para a porta mais do que uma vez, meio à espera de ver Diogo entrar, os seus olhos azuis arregalados com culpa e pânico, mas ele nunca veio. Cada contração lembrava-lhe a ausência dele, cada grito carregava o eco da rejeição dele. E, no entanto, algures no fundo, uma voz mais forte começou a resistir, sussurrando que ela não precisava dele, que ela podia trazer esta criança ao mundo sozinha. As horas estenderam-se para o que parecia uma eternidade. O suor agarrava-se à sua pele e a exaustão desfocava os seus pensamentos, mas ela agarrou-se ao encorajamento da enfermeira que apertou a sua mão e lhe disse que ela era mais forte do que sabia. Emília fez força com toda a força de vontade que lhe restava, o seu corpo a tremer como se fosse partir-se, até que finalmente, nas primeiras horas da manhã, um choro encheu o quarto. O som era cru, nítido e bonito, cortando o nevoeiro de dor e exaustão. Colocaram o pequeno embrulho contra o seu peito, e Emília sentiu o seu coração parar e depois começar novamente a bater mais forte do que nunca. Ela olhou para o pequeno rosto emoldurado com tufos de cabelo escuro, para os penetrantes olhos azuis que piscaram para ela com inocência e confiança, e as suas lágrimas escorreram livremente. A enfermeira perguntou se ela tinha escolhido um nome, e Emília sussurrou, Lilia. A sua voz a falhar como se o nome tivesse estado à espera dentro dela o tempo todo. Ela pressionou os seus lábios na testa do bebê e sentiu algo a mudar dentro dela. Toda a rejeição, toda a dor dos últimos 9 meses
parecia desvanecer-se no calor do pequeno corpo da sua filha. Ela não estava mais sozinha. Ela tinha sido abandonada, sim, mas agora tinha-lhe sido dado algo infinitamente mais valioso do que o homem que a tinha descartado. Ela tinha um propósito, uma razão para lutar, um amor tão feroz que a assustava com a sua intensidade. À medida que as horas passavam e o quarto do hospital ficava mais silencioso, Emília estudava os traços da sua filha, traçando a forma do seu pequeno nariz, a curva dos seus lábios e o inconfundível reflexo dos olhos de Diogo. A semelhança era inegável e, embora lhe partisse o coração, também a enchia com uma estranha sensação de triunfo. Ele a tinha negado-os, mas aqui estava a prova da verdade, viva e a respirar nos seus braços. Ela prometeu a Lília naquela noite, sob o brilho fraco do candeeiro do hospital, que nunca a deixaria sentir-se indesejada, que nunca repetiria a crueldade que eles tinham suportado. A sua voz estava rouca, o seu corpo exausto, mas a sua alma estava mais firme do que nunca. Emília adormeceu e acordou na cadeira ao lado do berço, acordando cada vez que Lília se mexia, cada vez que os seus choros perfuravam a quietude. Era avassalador, aterrorizante até, mas havia um tipo estranho de paz nisso também. Pela primeira vez em meses, Emília não estava assombrada pela solidão, estava consumida pelo peso de uma nova responsabilidade, uma que ela abraçava totalmente. Ao romper da aurora e a luz do sol se filtrar pelas persianas, ela percebeu que a sua vida tinha mudado para sempre. Não era a vida que ela outrora imaginara, ao lado de um homem poderoso em fatos feitos à medida, mas era algo muito mais significativo. Ela era mãe, e nenhuma rejeição, nenhum sorriso trocista, nenhuma palavra cruel poderia alguma vez tirar-lhe isso. O espelho da verdade. O primeiro ano com Lília foi um borrão de noites sem dormir, mamadas intermináveis e momentos tranquilos que se cozeram na memória de Emília como fios frágeis de esperança. O apartamento, embora pequeno e gasto, tornou-se um santuário preenchido com o som de pequenos choros, canções de embalar suaves e o ranger da cadeira de balanço que ela tinha comprado em segunda mão. Emília rapidamente aprendeu que ser mãe era a coisa mais difícil e mais recompensadora que ela alguma vez tinha feito. Havia noites em que os choros de Lília pareciam intermináveis, quando Emília se sentava na ponta da sua cama a embalá-la até os seus braços doerem, a sussurrar palavras suaves através das suas próprias lágrimas de exaustão. No entanto, nas primeiras horas da manhã, quando a pequena mão de Lília se enrolava firmemente à volta do seu dedo, Emília sentia uma onda de força que a lembrava do porquê de ela ter de continuar. O dinheiro era apertado, mais apertado do que Emília alguma vez pensou ser possível. Ela regressou a ser empregada de mesa apenas algumas semanas depois de dar à luz, deixando Lília aos cuidados de uma vizinha idosa e gentil que cobrava pouco, mas tratava o bebé como se fosse a sua própria neta. Cada euro que Emília ganhava ia para a renda, fórmula e roupas em segunda mão que Lília rapidamente ultrapassava. Havia dias em que Emília saltava refeições para que a sua filha nunca passasse fome, mas ela escondia os sacrifícios por trás de um sorriso sempre que olhava para os grandes olhos azuis de Lília. Quanto mais ela via aqueles olhos, mais difícil se tornava ignorar a verdade da sua origem. Eles eram os olhos de Diogo, claros como o dia, um reflexo do homem que lhes tinha virado as costas. Os estranhos às vezes comentavam os traços marcantes de Lília, o quão invulgar era para uma criança tão pequena ter olhos azuis tão nítidos, e Emília sorria educadamente
enquanto uma tempestade rugia silenciosamente dentro dela. Quando Lilia se tornou uma criança pequena, a sua personalidade começou a brilhar. Ela era curiosa sobre tudo, a apontar para livros e a exigir saber o que as imagens significavam, a puxar a mão de Emília para a levar em direção aos parques infantis, a rir com uma alegria tão pura que suavizava até os momentos mais sombrios de Emília. Emília sentava-se no banco do parque a ver a sua filha a brincar, às vezes a ouvir os pais a sussurrarem uns aos outros sobre o quanto a menina se parecia com alguém que eles não conseguiam situar. Emília temia o dia em que alguém ligaria a semelhança a Diogo, temia os sussurros que se podiam espalhar em verdades que ela não estava pronta para confrontar. Ela ainda evitava lugares onde pudesse cruzar-se com ele, mantendo o seu mundo pequeno e seguro, mesmo que isso significasse perder oportunidades que pudessem ter aliviado as suas lutas. Havia noites em que ela ficava acordada a ouvir a respiração suave de Lilia, a perguntar-se o quão diferente a vida poderia ter sido se Diogo a tivesse acreditado, se ele tivesse ficado. Ela pensava na forma como o sorriso trocista dele a tinha cortado, a finalidade no seu tom, e isso alimentava a sua raiva. No entanto, por mais que ela se dissesse que o odiava, uma parte dela ansiava que ele visse o que ele tinha abandonado. Esse desejo fazia-a sentir-se fraca, e por isso ela o enterrava sob camadas de determinação. Ela prometia a si mesma repetidamente que não precisava dele, que Lilia não precisava dele, que eles eram mais fortes sem ele. E de muitas maneiras eles eram, no entanto, a semelhança entre pai e filha crescia mais forte a cada dia que passava. E Emília sabia no fundo que um dia Diogo também haveria. À medida que Lilia se tornava mais vocal, ela começou a fazer perguntas inocentes sobre pais, perguntas despertadas pelo que via em livros ou notava nas famílias à sua volta. Emília respondia com cuidado, explicando gentilmente que algumas famílias pareciam diferentes, que algumas crianças tinham apenas uma mãe e que ainda assim era uma família cheia de amor. Lilia parecia aceitar a explicação, mas Emília não conseguia livrar-se do medo do dia em que ela iria querer mais respostas, quando ela exigiria saber quem era o pai dela e por que é que ele não estava lá. O pensamento assombrava Emília enquanto ela fazia turnos duplos, enquanto ela aninhava a filha na cama, enquanto ela passava por restaurantes caros no Chiado, onde ela às vezes imaginava Diogo a jantar, inconsciente da vida a crescer a apenas alguns quarteirões de distância. Numa tarde chuvosa, enquanto Emília carregava as compras para o apartamento com Lilia a segurar firmemente a sua mão, ela apanhou o seu reflexo numa montra. Ela congelou por um momento, atingida pela verdade inegável que a encarava. A menina pequena, com cabelo escuro e olhos azuis brilhantes ao lado dela, parecia tanto com Diogo que o coração de Emília falhou uma batida. Não era apenas a sua imaginação, era inegável. Ela inclinou-se e beijou o topo da cabeça de Lilia, sussurrando que ela era perfeita, que era amada e que nada no mundo podia mudar isso. Por dentro, no entanto, Emília sentiu o chão a mover-se. Ela podia ignorar a semelhança, podia negar os sussurros, mas ela sabia que o dia chegaria em que os seus dois mundos colidiriam novamente, e nada seria o mesmo. O fim do controlo. Aconteceu numa noite que Emília nunca esqueceria, embora ela não tivesse planeado nada de invulgar. A sua amiga tinha-a convencido a ir a um evento de caridade num dos hotéis mais luxuosos da cidade, insistindo que ela precisava de uma noite longe do trabalho e das responsabilidades, que mesmo uma mãe a lutar merecia sentir-se ela mesma novamente.
Emília estava relutante, mas concordou depois de arranjar para Lília ficar com a sua vizinha de confiança por uma noite. Ela emprestou um vestido simples, mas elegante, da sua amiga, arranjou o seu cabelo escuro cuidadosamente e, pela primeira vez em anos, permitiu-se sentir-se bonita. Ela não fazia ideia de que a noite marcaria o momento em que o seu passado e presente colidiriam de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. O salão de baile brilhava com lustres e o burburinho de convidados ricos a trocar cumprimentos vazios. Emília sentia-se deslocada, o seu coração a bater rápido enquanto agarrava um copo de água e vagueava perto das bordas da multidão. Ela disse a si mesma que ficaria por uma hora e depois sairia, a esgueirar-se de volta para a sua vida tranquila despercebida. Mas enquanto ela se virava para se mover em direção à mesa de refrescos, o seu olhar fixou-se numa figura familiar do outro lado do quarto. Diogo. Ele estava rodeado por um pequeno grupo de homens em fatos elegantes, a sua presença imponente como sempre, o seu cabelo escuro imaculado, os seus penetrantes olhos azuis a examinar a sala com autoridade. Ele parecia quase exatamente como há anos, talvez um pouco mais velho, talvez mais polido, mas o efeito que ele tinha sobre ela foi instantâneo e devastador. Emília congelou no lugar, o seu estômago a torcer dolorosamente. Ela queria correr, desaparecer na multidão, mas não conseguia tirar os olhos dele. As memórias surgiram, o sorriso trocista dele, a negação dele, o momento esmagador em que ele lhe disse que o filho não era dele. Ela tinha passado anos a tentar apagar aquela noite, a construir uma vida sem ele. No entanto, aqui estava ele, maior do que a vida, e o seu coração atraía, acelerando mais rápido. Por alguns segundos, ela acreditou que ele não a tinha notado, mas depois o seu olhar mudou e pousou diretamente nela. O sorriso nos lábios dele vacilou, e um vislumbre de algo, confusão, reconhecimento, talvez até choque, atravessou o seu rosto. O instinto de Emília era fugir, mas os seus pés pareciam enraizados no chão de mármore. Diogo desculpou-se do seu grupo e caminhou em direção a ela com passos lentos e deliberados. Cada clique dos seus sapatos polidos no chão ecoava no seu peito como uma batida de tambor. Quando ele finalmente a alcançou, a sua expressão era ilegível, embora os seus olhos examinassem o rosto dela como se estivesse a tentar reconciliar a mulher à sua frente com a rapariga que ele tinha descartado. Emília conseguiu sussurrar uma saudação educada, a sua voz tensa, a garganta seca. Diogo retribuiu a saudação, mas a sua voz carecia da sua habitual confiança. Havia hesitação ali, algo não característico para um homem que sempre parecia tão seguro de si. Eles falaram brevemente, as suas palavras rígidas e formais no início. Ele perguntou como ela tinha estado e ela forçou um sorriso, respondendo que a vida tinha estado ocupada, mas gratificante. Ela não mencionou Lília, embora o pensamento da sua filha ardesse na parte de trás da sua garganta a cada segundo que passava. Diogo parecia sentir que havia algo por dizer. O seu olhar demorou-se nela mais do que devia, e Emília notou a forma como a sua testa franzia ligeiramente, como se estivesse a tentar resolver um quebra-cabeças que não tinha percebido que existia. A tensão era insuportável, e Emília desculpou-se, alegando que precisava de ar. Ela escorregou para a varanda, agarrando o corrimão e respirando profundamente, a tentar acalmar-se. Mas o destino não tinha terminado com ela naquela noite. Uma fotografia no seu telemóvel acendeu o ecrã quando ela verificou as mensagens. Uma foto de Lília
que a sua vizinha tinha enviado antes, a sorrir com o cabelo despenteado e a agarrar um brinquedo na sua pequena mão. A respiração de Emília falhou enquanto ela olhava para ela, o seu coração a encher-se de amor e medo. Ela não ouviu Diogo entrar na varanda, até que ele estava a apenas alguns metros de distância. Ele olhou para o telemóvel dela e por apenas um segundo, os seus olhos captaram a imagem da menina pequena. O seu maxilar apertou-se, a sua expressão mudou, e Emília rapidamente virou o ecrã. Ele perguntou-lhe quem era a criança, a sua voz baixa, controlada, mas tingida com algo cru por baixo. Emília hesitou, os seus lábios a separarem-se, mas nenhuma palavra a sair, o seu silêncio mais alto do que qualquer resposta que ela pudesse ter dado. Naquele momento, ela viu um vislumbre de realização nos olhos dele, fugaz, mas poderoso. Ele não a pressionou mais, não naquela noite, mas a forma como ele olhou para ela enquanto ela se esgueirava por ele para sair, disse-lhe que as perguntas tinham sido plantadas, perguntas que não ficariam sem resposta por muito tempo. Ela saiu daquele hotel com o coração a palpitar e a sua mente a acelerar, sabendo que a vida cuidadosa que ela tinha construído, as paredes delicadas que ela tinha levantado para proteger a sua filha e a si mesma, estavam prestes a rachar. A imagem inegável. Diogo não conseguiu dormir na noite após o evento de caridade, a sua mente a voltar repetidamente para a imagem que ele tinha vislumbrado no telemóvel de Emília. Não era apenas que a criança era bonita, ou que a reação de Emília à sua pergunta tinha sido evasiva, mas os traços que ele pensou ter reconhecido naquele pequeno rosto. Ele tentou descartar isso como coincidência, convencer-se de que a sua imaginação estava a pregar-lhe partidas. Mas por mais que ele raciocinasse consigo mesmo, a imagem daqueles olhos azuis brilhantes e linhas familiares na expressão da criança assombravam-no. Ele serviu-se de uma bebida, sentou-se na sua cobertura imaculada com a cidade a espalhar-se por baixo dele, e percebeu pela primeira vez em anos que se sentia fora de controlo. Ele tinha construído um império na base da decisão, da clareza e da precisão, mas agora os seus pensamentos eram uma tempestade de dúvida e suspeita. No dia seguinte, ele encontrou-se distraído nas reuniões, a sua habitual perspicácia atenuada pelas perguntas roedoras. Os seus assistentes notaram, os seus membros do conselho notaram, mas ele afastou-os com observações bruscas, recusando-se a deixá-los vislumbrar o tumulto dentro dele. Quando o dia finalmente terminou, em vez de ir para casa, ele instruiu o seu motorista para o levar para o bairro onde ele pensava que Emília vivia. Ele nem sequer tinha a certeza se ela ainda estava lá, mas algo o impeliu a procurar. Ele sentou-se no carro por quase 1 hora, examinando as ruas, até que finalmente a viu. Ela estava a carregar sacos de compras, o cabelo puxado para trás, a parecer exausta, mas ainda se carregava com a dignidade tranquila que ele se lembrava. E a caminhar ao lado dela estava a criança. A respiração de Diogo falhou na sua garganta. A menina pequena não tinha mais do que 2 anos, a sua pequena mão enrolada firmemente à volta da de Emília. Ela tinha cabelo escuro que se encaracolava ligeiramente nas pontas e olhos tão inconfundivelmente azuis que ele sentiu como se estivesse a olhar para um espelho do seu próprio. A semelhança não era imaginada, era gritante, inegável. Ele ficou congelado enquanto o seu motorista perguntava se devia continuar, mas Diogo mandou-o calar com um aceno, incapaz de desviar o olhar. A menina riu-se de algo que Emília disse, e até o sorriso dela carregava um reflexo do seu próprio.
Foi como ser atingido por uma onda, a verdade a embater nele com força total. Ele era pai, e ele as tinha abandonado. Ele não se aproximou delas naquele dia. Ele não conseguia. A vergonha e o medo prenderam-no ao seu assento, deixando-o a observar enquanto Emília guiava a criança para o prédio de apartamentos e desaparecia da vista. Naquela noite ele deitou-se acordado na cama novamente. O teto acima dele um borrão, enquanto a culpa e o arrependimento o consumiam. Ele pensou nas palavras que ele tinha dito anos atrás. O sorriso trocista nos seus lábios enquanto ele a tinha negado. O cruel despedimento que a tinha mandado embora. Ele tinha se acreditado intocável, imune a erros. E agora essa arrogância tinha lhe custado algo que ele nunca se tinha permitido imaginar que queria. Os dias seguintes tornaram-se uma batalha silenciosa dentro dele. Ele queria confrontar Emília, exigir respostas, mas que direito ele tinha depois do que ele tinha feito? Ele queria ver a criança novamente, ouvir a sua voz, saber o seu nome, mas ele sabia que não era assim tão simples. Em vez disso, ele começou a encontrar desculpas para passar de carro pelo prédio dela, para demorar-se em lugares onde ele pensava que podia vislumbrar delas. Cada vez que ele via a menina pequena, a semelhança só crescia mais forte e cada vez que Emília o apanhava, a sua expressão endurecia para algo que o avisava para não se aproximar. Ela sabia que ele estava a observar, e embora ela não dissesse nada, os seus olhares cautelosos disseram-lhe que ela não o deixaria voltar para a vida dela facilmente. À noite, ele começou a escrever cartas que ele nunca enviou, confissões em papelaria cara que ele rasgava em frustração. Ele tentou explicar-se, colocar em palavras o medo que ele tinha sentido, a imaturidade que o tinha levado a afastá-la, mas as palavras sempre soavam ocas em comparação com a realidade do que ela tinha suportado sozinha. Pela primeira vez, Diogo enfrentou a possibilidade de que toda a sua riqueza, o seu poder, a sua influência, não significavam nada perante a única coisa que ele realmente queria, uma oportunidade de conhecer a sua filha. E ele não tinha ideia de como a merecer. Entretanto, Emília sentiu a pressão da presença dele. Ela notou-o à distância, às vezes no seu carro elegante, às vezes do outro lado da rua, e isso reacendeu toda a raiva e dor que ela tinha enterrado. Ela tinha lutado demasiado para construir uma vida para si mesma e para Lília, para esculpir um sentido de paz dos destroços da traição dele, e a ideia de o deixar voltar a aterrorizava. No entanto, ela também não podia ignorar a verdade. Lília era filha dele, por mais que ela tentasse protegê-la disso. Ela deitava-se acordada à noite a debater o que era certo, dividida entre proteger a sua menina do homem que a tinha ferido tão profundamente e reconhecer que talvez Lília merecesse conhecer o pai. A tensão ficava mais pesada a cada dia que passava, a verdade não dita pairando entre eles como uma tempestade prestes a arrebentar. Emília sabia que ele não ficaria nas sombras para sempre, assim como Diogo sabia que não podia viver outro dia sem confrontar o que tinha perdido. O inevitável acerto de contas aproximava-se e, quando chegasse, iria ou estilhaçá-los completamente ou abrir a porta para algo que nenhum dos dois tinha ousado imaginar. O recomeço. A fraqueza da verdade. Diogo já não conseguia manter a sua distância. Semanas a observar de longe tinham desgastado a sua determinação, até que o desejo de conhecer a sua filha superou o medo da rejeição. Numa noite, enquanto a cidade se instalava no seu brilho crepuscular e as ruas fora do prédio de Emília se acalmavam, ele disse ao seu motorista para parar.
As suas palmas das mãos estavam a suar de uma forma que não acontecia desde os seus primeiros dias a negociar negócios, mas esta não era uma batalha de sala de reuniões, e nenhuma quantidade de dinheiro ou estratégia podia garantir o resultado. Ele saiu do carro, o seu coração a bater a cada passo em direção à entrada, ensaiando palavras que soavam inadequadas até na sua mente. Quando Emília apareceu a segurar a pequena mão de Lília enquanto regressavam de um passeio, ele congelou ao vê-las juntas. Lília usava um pequeno vestido azul que realçava os seus olhos, e quando ela se riu de algo que a mãe disse, o som perfurou-o diretamente. Por um momento fugaz, ele pensou em virar-se e correr, mas depois Lília olhou para cima e viu-o. Os seus olhos azuis fixaram-se nos dele, e algo mudou no ar. Ela não sabia quem ele era, não de verdade, mas as crianças tinham uma maneira de sentir o que os adultos tentavam ignorar. A cabeça dela inclinou-se curiosamente, e os seus lábios curvaram-se no sorriso mais fraco antes de ela se esconder timidamente atrás da perna da mãe. Aquele simples gesto enviou uma onda de emoção a embater em Diogo tão forte que ele quase cambaleou. Emília notou a sua presença então, todo o seu corpo a ficar tenso, a sua mão a apertar-se protetoramente à volta da de Lília. O olhar que ela lhe deu foi nítido, cheio de aviso e raiva, mas também ensombrado por algo que ele não conseguia identificar. Ele levantou a mão ligeiramente, como se para mostrar que não pretendia mal, e forçou-se a falar. A sua voz saiu mais rouca do que pretendia, a tremer com o peso de todas as palavras que ele não tinha dito durante anos. «Emília, por favor!» ele começou, os seus olhos a desviarem-se brevemente para a criança que espreitava por trás da mãe. «Eu sei que eu não mereço isto, mas eu preciso de falar contigo. Apenas um momento, por favor!» Emília hesitou, dividida entre fechar a porta na cara dele e permitir-lhe falar. Os anos de dor e traição acenderam-se no seu peito, lembrando-lhe a noite em que ele a tinha despedido, a arrogância no seu tom enquanto ele negava a responsabilidade. Ela queria dizer-lhe para voltar para o seu mundo de riqueza e poder, para os deixar em paz, mas quando ela olhou para Lília, ela sabia que a decisão já não era apenas dela. Ela finalmente assentiu bruscamente, indicando-lhe um banco fora do prédio. Sentaram-se, Emília a manter Lília perto no seu colo, enquanto Diogo lutava para encontrar as palavras. O silêncio estendeu-se insuportavelmente até que ele falou novamente. «Eu estava errado», disse ele simplesmente, cada sílaba como cascalho na sua garganta. Há todos aqueles anos eu estava aterrorizado. Pensei que perderia tudo se admitisse o que era real. Eu disse a mim mesmo que não era verdade porque era mais fácil do que enfrentar o que isso significaria. Mas depois eu via e eu soube imediatamente. Ela é minha, não é? A sua voz falhou enquanto ele olhava para Lília novamente. Ela é a nossa filha. Os olhos de Emília encheram-se de lágrimas que ela tentou afastar. Ela queria manter-se forte, proteger-se do homem que a tinha estilhaçado outrora, mas a sinceridade na voz dele era diferente de tudo o que ela alguma vez tinha ouvido dele antes. Ela sentiu as suas defesas vacilarem, embora a sua voz permanecesse nítida. «Sim, ela é tua», sussurrou ela. «Mas onde é que tu estavas quando eu mais precisei de ti? Onde é que tu estavas quando ela estava doente e eu fiquei acordada a noite toda a rezar para que ela ficasse bem? Onde é que tu estavas quando eu não conseguia pagar as contas e pensei que ia perder tudo?» As palavras dela atingiram-no como golpes,
cada uma arrastando-o mais fundo no poço da sua culpa. Ele curvou a cabeça, a vergonha a arder através dele, e pela primeira vez na sua vida, Diogo Ferreira, poderoso, intocável, reverenciado, parecia completamente quebrado. Eu fui um cobarde, ele admitiu. Pensei que ser pai significava desistir de tudo o que eu tinha trabalhado. Mas a verdade é que, sem ela, sem ti, tudo isso parece vazio. Eu não espero perdão, Emília, mas eu não posso continuar a fingir que não me importo. Eu a amo, mesmo que eu tenha perdido estes anos. E eu amo-te, embora eu tenha perdido o direito de o dizer há muito tempo. As palavras pairaram entre eles, frágeis e cruas. Emília ficou imóvel, o seu coração em guerra com a sua cabeça. Ela queria atacar, lembrar-lhe que o amor não era suficiente depois de anos de abandono. Mas quando Lília se mexeu no seu colo e se inclinou para Diogo com curiosidade inocente, foi como se o destino tivesse respondido por ela. A menina pequena estendeu a mão, pequenos dedos a roçarem nos dele, e a respiração de Diogo falhou enquanto as lágrimas brotavam nos seus olhos. Aquele único toque foi mais poderoso do que qualquer argumento, mais inegável do que qualquer negação que ele tinha feito outrora. A voz de Emília suavizou-se, embora tremesse. Isto já não é sobre mim. Se tu queres fazer parte da vida dela, vais ter de o provar. Não com dinheiro, não com promessas, mas com ações. E se tu falhares com ela, Diogo, eu nunca te perdoarei. Ele acenou vigorosamente o seu peito apertado com uma mistura de esperança e terror. Eu não falharei com ela, ele sussurrou, a sua voz a quebrar. Eu juro. Naquela noite, enquanto Emília levava Lília para dentro, Diogo sentou-se sozinho no banco, oprimido pela enormidade do que acabara de acontecer. Pela primeira vez em anos, ele permitiu-se sentir a profundidade do seu arrependimento e a possibilidade de redenção. Não seria fácil e ele sabia que Emília o testaria a cada passo, mas enquanto pensava na pequena mão da sua filha, na sua, ele percebeu que faria qualquer coisa para provar que era digno dela. A nova métrica de sucesso. O mundo de Diogo mudou completamente após aquela primeira frágil ligação com Lília. A partir daquela noite, ele ficou determinado a provar que as suas promessas não eram palavras vazias, mas o começo de algo duradouro. Não foi um caminho simples, porque Emília, endurecida por anos de luta e desilusão, recusou-se a deixá-lo entrar nas suas vidas sem mostrar consistência. Ela permitiu-lhe visitas pequenas e cuidadosas, e cada uma era como um teste para saber se ele realmente entendia o que significava ser pai. Diogo aceitou todas as condições sem queixas. Ele chegava cedo, nunca atrasado, não trazia presentes grandiosos para impressionar, apenas pequenos tokens como livros infantis ou lápis de cera com os quais Lília se deliciava. Para um homem que outrora media o valor em ações e contratos, era humilhante perceber como a gargalhada de uma criança, por causa de um livro para colorir, podia parecer a maior vitória da sua vida. No início, Lília era tímida com ele. Ela observava-o curiosamente do outro lado do quarto, agarrando-se firmemente ao braço de Emília, como se estivesse a avaliar se esta nova presença podia ser confiada. Diogo não pressionou. Ele simplesmente ficava perto, falava gentilmente e mostrava-lhe através de ações que ele era seguro. Demorou semanas até que ela voluntariamente subisse para o seu colo, agarrando o seu urso de peluche favorito, mas quando o fez, Diogo sentiu o seu peito doer, com uma emoção que ele quase se tinha esquecido que existia. Ele leu-lhe naquele dia, tropeçando um pouco nas vozes que ele tentou inventar para as personagens, mas os risos, deliciados dela, disseram-lhe
que ele estava finalmente a conseguir. Emília, parada na porta, viu a cena com emoções conflitantes. Ela queria manter os seus muros de pé, mas o som da gargalhada da filha com o pai agitava algo profundo dentro dela que ela não conseguia silenciar. A transformação em Diogo estendeu-se muito além do pequeno apartamento onde Emília e Lília viviam. Durante anos ele tinha gerido a sua empresa com precisão implacável, mas agora ele encontrava-se a delegar mais, escolhendo ir à recitação do infantário de Lília, em vez de mais uma reunião do conselho. No início, os seus colegas ficaram chocados, incapazes de conciliar o homem que outrora vivia apenas para o seu império com esta versão que cancelava um jantar de cliente porque prometeu uma história para dormir. No entanto, Diogo não se importava com os sussurros deles, porque pela primeira vez na sua vida ele sentia que estava a viver por algo real. O império que ele outrora pensou que perderia ao escolher a família, de repente, parecia insignificante em comparação com o calor de uma criança a enroscar-se nos seus braços à noite. Houve contratempos, momentos em que a desconfiança de Emília ressurgiu, palavras afiadas a lembrarem-lhe que algumas semanas boas não apagavam anos de ausência. Ela observava-o cuidadosamente, como se estivesse à espera que ele falhasse, e Diogo aceitava isso sem raiva, porque ele sabia que ela tinha todo o direito de duvidar. Em vez de discutir, ele redobrou os seus esforços, aparecendo consistentemente, respeitando os limites dela e deixando o tempo provar as suas intenções. Gradualmente, o exterior gelado de Emília começou a quebrar. Ela encontrava-se a notar a forma como Diogo olhava para Lília, não apenas com culpa, mas com genuína adoração e maravilha. Ela lembrava-se do homem que ele costumava ser, arrogante e frio, e maravilhava-se com a mudança. Ela não podia negar que ele era diferente agora, e embora o perdão ainda não estivesse completo, a possibilidade começou a criar raízes. O momento decisivo veio numa noite de tempestade, quando Lília adoeceu com febre alta. O pânico agarrou Emília enquanto ela se apressava pelo apartamento a tentar acalmar a sua filha e, sem hesitar, ela ligou para Diogo. Em minutos ele estava lá, ajoelhado ao lado da cama, o seu fato caro úmido da chuva, o seu rosto pálido de preocupação. Ele ficou a noite inteira, segurando compressas frias na testa de Lília, sussurrando palavras reconfortantes, recusando-se a sair mesmo quando Emília o instava a descansar. Quando a manhã chegou e a febre de Lília passou, Diogo chorou calmamente, oprimido pelo alívio. Emília observou-o então, observou-o de verdade e apercebeu-se de que ele já não era o homem que os tinha abandonado anos atrás. Algo dentro dela suavizou-se irrevogavelmente àquela vista. Nos meses que se seguiram, a dinâmica deles começou a mudar. Emília permitiu-lhe levar Lília para os fins de semana, e essas visitas curtas transformaram-se em mais longas. Os três começaram a partilhar pequenos momentos em família, piqueniques no parque, jantares em restaurantes acolhedores e até noites tranquilas, em casa, a ver filmes. Foi estranho no início, uma família de remendos a aprender a encontrar o seu ritmo, mas com o tempo esses momentos cozeram-se em algo inteiro. Diogo encontrava-se a rir mais do que tinha rido em anos, o peso da sua velha solidão a levantar-se enquanto ele abraçava esta nova vida. Para Emília, foi uma cura lenta, uma confiança cautelosa a reconstruir-se peça por peça, mas ela não podia negar a alegria de ver Lília a crescer com o pai que ela sempre mereceu. 2 anos após aquele primeiro encontro frágil, Diogo planeou algo que ele nunca pensou que teria a coragem de fazer novamente. No mesmo restaurante,
onde o destino outrora tinha entregue a sua filha na sua vida, ele arranjou um jantar tranquilo. Emília chegou com Lília, sem saber as suas intenções, e à medida que a noite se desenrolava, Diogo levantou-se do seu assento, as suas mãos a tremer, mas a sua voz firme. Ele olhou para Emília, os seus olhos cheios de humildade e amor, e falou palavras que carregavam o peso da sua transformação. Eu, outrora, disse-te que perderia tudo se te escolhesse. Eu estava errado. Contigo e com a Lília, eu ganhei tudo o que nunca soube que me faltava. Eu não quero apenas fazer parte da vida dela. Eu quero fazer parte da tua, se tu me deixares. Tu vais dar-nos outra oportunidade juntos como uma família. A respiração de Emília falhou. O seu coração a palpitar enquanto as memórias do passado lutavam com a verdade inegável do presente. Ela viu o homem à sua frente, não o milionário frio que a tinha afastado outrora, mas um pai que tinha lutado para recuperar o seu lugar e um parceiro que finalmente tinha aprendido o valor do amor. As lágrimas encheram os seus olhos enquanto ela olhava para Lília, que sorria para os seus pais com esperança inocente, e naquele momento Emília soube a sua resposta. Ela sentiu um sorriso a romper as suas lágrimas e o coração de Diogo elevou-se com uma alegria que ele outrora pensou estar perdida para sempre. A história deles não apagou o passado, mas transformou-o. Da dor veio o crescimento, do abandono veio a redenção, e do arrependimento veio um amor mais forte do que qualquer um deles alguma vez tinha conhecido. Diogo outrora temeu que a família lhe custasse tudo, mas agora, enquanto ele abraçava Emília e Lília no restaurante, onde a sua vida tinha mudado, ele percebeu que tinha encontrado o único tesouro que importava